para as famílias e pense nos bilhões de filhos naturais que são problemas para as famílias todo dia, acerca dos quais ninguém diz nada, porque não há nada a dizer, afinal de contas nasceu de mim. Até nisso nós somos maus e perversos. Maus e perversos. Uma geração má, uma geração perversa. Porque nós já vimos catástrofes como esta que aconteceu nesse domingo à noite com meu amigo Robson e com a Miriam. Acontecerem no mundo inteiro e aqui no Brasil. Com requintes de crueldade infinitamente maiores. E eram filhos do DNA, filhos biológicos, que foram lá, tramaram, mataram por causa do dinheiro, da herança, mataram pais. Toda hora a gente está ouvindo, especialmente quando se trata de uma família rica, aí se torna algo mais glamouroso. Mas e nos ambientes da pobreza, das favelas, das cachacices, onde pais e mães são mortos e ninguém fala nada, dá uma nota naquele jornal que a gente esprema e sai sangue. Matou o pai e a mãe, você passa batido na banca de jornal e nem lê, porque é coisa de pobre. Mas se for no Morumbi, se for nos Jardins, aí vira outra história. Aí é uma calamidade de outro mundo. E se acontecer, porventura, numa família de nome, de respeitabilidade, que um filho adotivo faça uma calamidade dessa, então a culpa é da adoção. A culpa é do sangue. Meu Deus, eles foram fazer isso e mal sabiam que iam sofrer essas consequências. E a gente não tem vergonha na cara. Porque eu matei Jesus. Eu matei a Deus em Cristo. Eu matei o Pai no Filho. Eu matei. Eu sou o adotivo ingrato. Eu sou o co-herdeiro que não quero responder ao convite do amor um dia depois do outro. Eu carrego em mim a pior espécie de resposta de um filho ao espírito da gratidão que se poderia ter e se poderia dar. E você também. Agora, quando caso tem a ver com uma adoção, e que porventura, no meio de tantas milhares de adoção, acerca das quais os pais têm apenas coisas boas a dizer, acontece uma calamidade ou uma situação desagradável, imediatamente a culpa é do adotado, a culpa é da adoção, a culpa vem da carga de DNA desconhecida, a culpa vem do fato de que aquilo foi praticado por alguém que não carregava a liquefação do meu sangue. E nada poderia ser mais idiota, e nada poderia ser mais estúpido. O fato, minha gente, é que eu estou dizendo essas coisas dentre dezenas de outras que eu teria a dizer, e eu não me preparei para dizer nenhuma delas, eu simplesmente desci do jeito que eu estava, sem maiores reflexões no coração, apenas para que você cesse o seu coração. Porque a internet aí está cheia de gente dizendo isso é coisa da adoção. Tem um monte de gente dizendo por isso é que eu não adoto. Tem um monte de gente com o coração que já é gelado, nesse tempo gelado de culto ao DNA, quando a gente vê aí casais que deixam para ter filhos aos 37, 40 anos de idade, depois que já está todo mundo pós-doutorado e já compraram 3 apartamentos, não conseguem mais ovular direito, os óvulos já estão idosos, e aí tem que ir para a clínica do doutor, não sei o quê, aquele lá de São Paulo que drogava as mulheres e provava antes para ver como é que era o neném que viria.
Mas, pois bem, o fato é que eu vejo toda hora pais nessa condição de não conseguirem engravidar e as mães entrando num desespero enorme por causa desse culto genético, desse culto ao sangue que diz, não, eu quero ter um filho que seja filho do meu sangue. Eu não sei o que significa isso, sinceramente, ter um filho do meu sangue. O que é ter um filho do meu sangue? Quando se é discípulo de Jesus, quando ele acabou com isso tudo. Quando a mãe dele chegou do lado de fora e diz, olha, diz lá ao menino que a mãe dele e os irmãos dele estão aqui fora. O que foi que ele mandou dizer ao sangue que clamava? Em verdade eu vos digo, quem é meu pai? Quem é minha mãe? Quem são os meus irmãos? Em verdade eu vos digo que todo aquele que faz a vontade do meu Pai e a pratica, esse é o meu pai, essa é minha mãe, esses são os meus irmãos. O que foi que ele disse a Maria e a João? Maria, mãe dele, que tinha tido outros filhos na vida, e João, que tinha sua própria família, com pai, mãe, irmãos. O que ele fez ali na cruz, senão acabar entre milhares de outras coisas com esse mito poderoso da filiação e da fraternidade consanguínea, querendo fazer ali de todo outro ser humano meu irmão, de toda outra mulher minha mãe, de todo outro menino meu filho, de todo outro próximo meu irmão mais chegado. Quando disse, mulher, eis aí o teu filho, filho, eis aí a tua mãe. Porque no reino de Deus, eu honro a meu pai e minha mãe que me geraram. Mas no reino de Deus, maternidade e paternidade não estão circunscritos nem à consanguinidade e nem tão somente aos vínculos culturais e psicológicos determinados pela continuidade da criação um dia depois do outro. No reino de Deus a gente vai aprendendo a amar pais consanguíneos, vai aprendendo a amar pais e mães adotivos, filhos consanguíneos, filhos adotivos, tanto quanto a gente vai aprendendo a adotar centenas e milhares de outros pais e de outras mães enquanto a vida segue. Todo aquele em quem e com quem a gente encontra a irmandade da obediência do Evangelho. Como disse o apóstolo Paulo, aos mais velhos, tratem como a pais, aos mais novos como as filhos, às viúvas como se fossem mães, porque esse é o espírito do Evangelho. E aonde quer que esse culto genético se estabeleça, esse é um culto pagão, que a cruz de Cristo veio liquidar, terminar e acabar. O que aconteceu muito provavelmente lá na casa do bispo Robson Cavalcante, a quem eu prefiro simplesmente chamar de meu irmão Robson, e da Miriam, em relação ao Dudu, não teve a ver com nenhum tipo de prevalência genética, mas outros elementos implicados, os mesmos que poderiam ter acontecido com filhos consanguíneos meus. Eu sei o que é ter um filho que nasceu da tua carne, do teu sangue, conforme a tua imagem, a tua semelhança, parecido com você. Eu sei o que é. E eu sei o que é ver esse filho cheirar pó, tomar pico. Eu sei o que é ver esse filho encher a cabeça de ácido, e sobre pó, ácido e outras coisas, e metanfetamina, encher a cara de álcool. E eu sei o que é ter que enfrentar esse filho. Eu sei como é que os olhos desse filho ficam desfigurados. Eu sei como ficam irreconhecíveis.
Eu sei como é olhar dentro dos olhos dele e não saber onde ele está. E ele é a sua cara. Nasceu do seu sêmen, nasceu da sua carne, nasceu do seu sangue. Você não sabe onde ele está. Eu sei o que é isso. Eu sei o que é ser agredido por ele no meio da noite sem você nem saber porquê. Eu sei o que é levar um pescoção no meio das costas de um filho que já é mais alto do que você, 5, 6 centímetros. E você ter que se defender dele, ter que usar o que você sabe de artes marciais sem maltratá-lo, sem bater nele só para não apanhar dele. Eu sei. De imobilizá-lo, segurá-lo, pará-lo, gritar sobre ele, acordá-lo, trazê-lo à luz, à vida, eu sei. Sendo ele carne da minha carne, sangue do meu sangue. Então, para mim, não me venha com essa história de que é porque era adotivo. Porque eu sei que filhos da nossa carne, do nosso sangue, filhos bons caráteres, meninos bons, como era meu filho, gente boa, meiga, capaz do choro, da lágrima, da sensibilidade, que amava você mesmo, sentia por você. Mas eu sei o que um momento de conturbação na adolescência, na primeira juventude, pode gerar no coração de um ser humano, a partir de mim mesmo. Não como pai, mas como filho. Eu me lembro quando eu, que adorava meu pai, um dia disse a ele: se você quiser me disciplinar, pode vir preparado para apanhar, porque a minha cabeça estava cheia de tudo que é porcaria possível. E eu estava disposto a atropelá-lo de cacete. Eu sei a partir de mim o que a loucura pode fazer. E olhem, eu não sou um homem bom. Bom nenhum de nós é. Mas eu sei que eu não sou, jamais fui, nem seria um ser humano mau. Eu sei que Deus me fez um garotinho bom, que eu fui um adolescente extravagante, mas bondoso, que a compaixão nunca se afastou do meu coração, que o amor pelos meus pais e pelos meus irmãos nunca me deixou, que dentre os meus amigos eu era disparado, provavelmente o mais sensível para bilhões de coisas, mas ainda assim, eu sei o que é viver a conturbação dos hormônios, misturado com drogas, misturado com necessidade de afirmação, misturado com uma confusão psicológica enorme, querendo reidentificar a figura paterna, no meu caso, depois que meu pai tinha sido rico, quis ser pobre, tinha sido advogado e empresário, largou tudo para ser pastor, fez escolhas na vida que eu não podia compreender. Eu sei o que foi aquele turbilhão e aquela confusão toda. Eu sei a partir de mim como filho e sei a partir de mim como pai em relação ao meu filho. E sei que se ali, na presença do meu pai, houvesse um outro pai que dissesse: nós vamos nos encarar aqui agora, talvez uma tragédia tivesse acontecido. Tanto quanto, se o meu expediente não fosse apenas aquele de me defender das agressões que o meu filho fizera sobre mim, se eu tivesse partido para a troca, uma tragédia poderia ter acontecido. E é assim, ó. É num segundo, é num segundo. É um segundo, e o diabo mora num segundo, no segundo. É um segundo e já entrou. É um segundo e já cortou. É um segundo e já foi. É um segundo. É um átimo de loucura. E a calamidade está estabelecida. E não tem mais volta. Como vocês viram depois do ocorrido,
o menino querendo suicidar-se, com uma ingestão de uma overdose, e tentando usar a faca para ferir a si mesmo, não tendo conseguido, o que provavelmente para ele, do ponto de vista humano, tivesse sido infinitamente melhor do que ter que agora existir o resto da vida carregando uma desgraça dessa na mente, na alma e na consciência. O Robson entrou na glória do pai. A Miriam também. Agora o Dudu está no inferno. Todas as minhas orações hoje são pelo Dudu. Como eu quero poder vê-lo. Porque o Robson não precisa de mais nenhuma ajuda. Nenhuma consolação, nem ele nem a Miriam. Embora deva ter sido uma coisa pavorosa viver os últimos momentos de lucidez humana no corpo, vendo um filho levantar contra você uma faca e vir na sua direção e na direção da mãe. Esse é um espetáculo que dura segundos. E a minha oração, como a oração da minha mulher também, foi que o coração dele não tivesse guardado em nenhum segundo o choque daquela agressão demoníaca. Que a graça de Deus o tenha invadido, e a Miriam também. E eles tenham imediatamente sido poupados de tudo e transferidos para a consciência do amor eterno. Mas a minha oração é pelo Dudu. Porque o Dudu está no inferno, entre nós. Eu não consigo nem imaginar o que é acordar depois de uma desgraça demoníaca dessa. E ninguém duvide o seguinte, no meio disso tudo, é muito diabo. É muito diabo entrando, é muito demônio entrando. A história é longa, há outros que poderiam contar em detalhes a história. Eu, como disse no início, me afastei do convívio da família aproximadamente uns 14 anos atrás. Não tive chance de acompanhar a vida deles. Mas só Deus sabe os processos. E aqui nada importa. A única coisa que importa é que nosso irmão está com o Senhor e a esposa dele também. Ele tem mais 2 filhas que precisam ser totalmente cuidadas e amadas. E ele tem um filho de uma relação anterior que deve estar também sofrendo uma dor indizível. E ele tem um Dudu, hospitalizado e vivendo um inferno no coração e na alma, por quem eu presto toda a graça e toda a misericórdia de Deus. Senhor Jesus, eu te invoco agora, eu te invoco pela família do Robson e da Miriam. A Miriam, que foi uma mulher santa entre nós, que me constrangia pessoalmente com seu espírito de graça, de perdão, de bondade, de misericórdia, de pureza, de verdade. Quanta palavra de amor, de consolação eu recebi dela em momentos tão especiais da minha vida. Como a simplicidade e a humildade dela me cativaram, me conquistaram em tantos momentos diferentes da minha existência. E o Robson, sempre alegre, sempre irônico, às vezes fazendo-nos rir com aquele seu sarcasmo inteligente e culto. Eu quero te rogar que tu abençoes o legado deles sobre as filhas,
sobre o filho que habita uma outra casa. Eu quero pedir a tua misericórdia sobre a vida do Dudu. Pelo amor do teu nome, Jesus. Por tua misericórdia, Jesus. Tu és o Deus de Manassés. Tu és o Deus das causas impossíveis, dos amores imponderáveis aos nossos sentidos, dos perdões para além de todo entendimento. E eu quero pedir que tu derrames o teu espírito no coração do Dudu. Que tu derrames e que tu cries um coração novo, que tu tires aquele coração que ficou empedernido, que ficou endiabrado, que ficou tomado por drogas, que ficou viciado na morte, no espírito da escravidão. Tu tens misericórdia daquele coração que não soube aproveitar o espírito da adoção. E que no meio dessa tragédia inteira, o enigma da graça se manifeste. Se manifeste para além de todo entendimento. Eu peço que tu alcances a vida do Eduardo. Por tua bondade eterna e infinita, pelo teu amor que vai de eternidade a eternidade, eu te peço que tu visites o Eduardo, que tu acampes anjos em volta dele, que tu molestes a mais profunda conversão da consciência, que tu o salves do espírito de Judas, de remorso, de suicídio e de morte. Tu deis a ele, por tua misericórdia só pode vir de ti, do amor eterno, o espírito e a tristeza para a vida, para a conversão, para a salvação, para o perdão que homem nenhum tem para dar, mas que o amor eterno do Deus que é bom, do único que é bom, do único que perdoa, do único que diz: Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. Que este amor se derrame sobre o coração de Eduardo. E também sobre o coração de todos os que estejam com a alma doída e vingativa. E também no coração daqueles que estejam desistindo do bem, daqueles que estejam desistindo de adoções, de acolhimentos, da hospitalidade, do carinho. Pelo amor do teu nome, não deixa que o mal nos vença, mas ajuda-nos a vencermos o mal com o bem. Que a nossa resposta seja mais adoção, mais amor, mais carinho, mais esperança, mais confiança, mais destemor. Que nós fiquemos mais lotados do verdadeiro amor. Porque o verdadeiro amor lança fora todo medo. É o que eu te peço agora, pedindo que tu apliques esta palavra que eu deixei vazar de mim em todas as direções, no coração de cada pessoa que tenha precisado dela toda, ou de parte dela, ou daquilo que está para além do que eu disse, mas que tu falaste ao coração de alguém, ao coração de alguns. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Amém. Gente boa de Deus, apenas para gente pedagógica.